estavam olhando para um momento de crítica à academia, né? De um momento assim onde a esquerda política tinha perdido muito da força na década de 90. Então, esse problema que o Land tinha com o marxismo acadêmico, né, com o que ele chama de marxismo acadêmico, era um pouco uma influência de umas castas que acabaram se criando dentro da própria academia, assim, um certo desprezo que alguns acadêmicos tinham com alguns tópicos, uma certa burocratização exacerbada, né? Então ele está também muito numa crítica muito feroz a esses interesses pequeno-burgueses vestidos como política, né? Tem até a frase que brinca muito com isso, né? Tipo, traga o Merlot, que estamos falando sobre problemas políticos, né? Na mesa ali do pub, do bar e tal. Então ele estava, e é uma crítica que hoje muita gente também faz, né? Em torno da academia, etc. Ele estava com um problema muito grande com o marxismo acadêmico e com essas elites políticas de esquerda, intelectuais da época, né? E o Land foi o Fischer, ou o Land foi o Fischer, o Land foi o Nietzsche, né? O Fischer diz, no texto, o Fischer fala, Land foi o nosso Nietzsche, porque ele tinha ali uma mesma ferocidade de misturar reacionarismo, futurismo, o mesmo tipo de baiting, um tipo de escrita e um tipo também de transformação e de impacto no real, que aí ele vê como uma injunção espinosista nietzschiana marxista de que uma teoria não deveria ser tomada seriamente se ela permanece só no nível da representação, né? O marxismo ele é um desses principais, onde não é só você descrever o mundo, mas de alguma maneira transformá-lo, né? O Land vem dessa mesma tradição, querendo ou não, dessa mesma injunção. E aí também uma outra coisa importante para pensar esse momento ali de produção landiana e o que o Fischer apresenta em outros momentos, por exemplo, nesse livro aqui, era que em 90, principalmente, uma transformação tinha acontecido em torno dessa questão de consciência, né, de consciência de classe, consciência social, que era fruto principalmente de 68, né? 68 foi um momento onde estudantes e operários estiveram juntos, etc. Mas pelo menos o movimento hippie, que em 69 teve né, um certo ápice, ele era muito visto inicialmente como um fenômeno de vagabundos, né? Tipo uma coisa assim, pessoal que não tem o que fazer, que não é trabalhador. E isso foi muito utilizado pelo Nixon. O Nixon ele usou disso muito forte e também tanto ele quanto a Tati foram representantes de uma certa classe mediazação das coisas, né? Um discurso de lugares mesmo, né? Inclusive eles têm muito em comum, eles vêm de lugares assim não tão, né? Elitizados e tal, e eles precisam passar por uma vida de crescimento meritocrática, né? Assim, eu consegui o que eu quis, eu conquistei, etc. Então, Thatcher e Nixon, eles são muito importantes para essa história de que a gente vê um pouco hoje, né? De tipo pobres não se reconhecerem como pobres e grande maioria das pessoas estarem presas a essa coisa da classe média, né? Todos somos classe média, como o Fischer também comenta que um político falou na Inglaterra, né? Então, acho que é importante também ter em mente isso, porque era um momento que a mudança de consciência social, consciência de grupo também estava implacável, assim, né? Em 90 talvez tenha sido um momento onde isso ficou mais visível para o Fischer. E aí, partindo para essa definição do pensamento dele, né? Isso é importante, o que eu falei anteriormente, é importante para perceber ali o cenário que o Land estava imerso. É um cenário também pós-Muro de Berlim, é um cenário onde a vitória neoliberal sobre qualquer esquema soviético e etc. parecia realmente, né, incontornável. E dessa maneira o Fischer descreve qual é a colocação do Land. E aí, novamente, é muito importante que se desconstrua a ideia de que o Land, ou qualquer forma de aceleracionismo, defende um acelerar, destruir para reconstruir. Ninguém está pensando em acelerar a ruína, em acelerar o fim do mundo, ou tipo, destruir para construir. Não é isso. Assim. A gente está falando, se for realmente usar termos teóricos, pelo menos para tentar descrever o negócio,
Todos estão falando sobre pós-capitalismo. Todos estão falando sobre possibilidade de saída fora ou reformulação do capitalismo. Óbvio, o Land ele gosta do capitalismo, ele ativamente pensa uma intensificação desse processo, mas ele não está falando de destruir tudo que tem para poder pensar algo novo. Não, ele está pensando sobre algo que vem em seguida também. Né? Se vai ser um hiper, mega blast capitalismo, não sei. Mas ninguém está falando de destruição, ruína, como alguns intérpretes e como alguns grupos se aproximaram na leitura do Capital. Então, resumidamente, o desejo maquínico de Deleuze-Guattari, despojado de qualquer vitalismo bergsoniano. Lembrem-se, Deleuze-Guattari tem essa influência de um pensamento filosófico, né, que é do vitalismo, do Henri Bergson, ali do início do século XX. E feito retroativamente compatível com a pulsão de morte freudiana e a vontade de Schopenhauer. O motor hegeliano marxista da história é então transplantado para esse niilismo pulsional, a vontade autônoma não mais circulando no local, mas atualizada num drive e guiada por um quase teleológico atrator de inteligência artificial que leva a história terrestre por uma série de limiares intensivos, que não tem nenhum ponto escatológico de consumação. Repito, não tem nenhum ponto escatológico de consumação e que atinge um término empírico apenas contingentemente se e quando seu substrato material se esgotar. Isso é materialismo histórico hegeliano marxista invertido. O capital não será finalmente desmascarado como força de trabalho explorada. Em vez disso, humanos são um fantoche carne do capital. Suas identidades e autoentendimentos são simulações que podem e, em última instância, serão jogadas fora. Esses dois trechos aí mostram um pouco essa descrição. E, nos termos gerais, como eu também já descrevi em outros vídeos, né, o pensamento do Land está olhando especificamente do capitalismo que a gente pelo menos concebe hoje como apenas um estágio, como apenas uma passagem do que realmente se desenvolve aí nos interiores, nos confins, por baixo da nossa pele, né? A gente está vivendo, inclusive, e aí as descrições mais aprofundadas dos textos dele misturam, a gente vive um momento que esse sistema de segurança humano, as formações do Estado, enfim, as coisas que tentam tirar esse potencial corrosivo do capitalismo e de evolução, de desenvolvimento, elas sempre tentam barrar, elas sempre tentam segurar, elas impedem com que esse processo aconteça. Nós só vimos protocapitalismo na visão do Land, né? E essa teoria, poesia maquínica sobre o futuro é um pouco ficção cyberpunk como teoria, né? Ele usa o cyberpunk para estetizar realmente o que ele está olhando, que é do capitalismo como esse elemento que já está destinado a uma evolução, que já vem se desenvolvendo como um processo e que vai, possivelmente, né, se livrar dessa carne que ele, no momento, está precisando. Né? Começa o planetário emergente, descarta o Sacro Império Romano, o sistema continental napoleônico, o segundo e o terceiro Reich e o soviético internacional. Nessas fases dessa coisa que vai ali, ó, não posso mais, próximo. Isso aqui não presta mais, próximo. Isso aqui, sobe nazismo, porra, serviu, não serve mais, próximo. Estados Unidos, vamos. Intensificando agora, né, China, intensificando a desordem mundial através de fases compreensivas. Desregulação e o Estado competem numa corrida armamentista para o cyberespaço. E aí o outro sentido, né, que tem a ver com a questão de técnica e a questão dessa inteligência, está deixando de ser sobre como pensamos sobre técnica. Apenas porque a técnica está cada vez mais pensando sobre si mesma. Pode ser que leve ainda algumas décadas até que inteligências artificiais ultrapassem o horizonte das biológicas, mas é totalmente supersticioso imaginar que o domínio humano da cultura terrestre ainda está balizado nos séculos ou ainda em alguma perpetuidade metafísica. A grande via para o pensamento não mais passa por um aprofundamento da cognição humana, mas em vez disso, um tornar-se inumano da cognição, uma migração da cognição para o emergente reservatório
planetário tecnosciente para paisagens inumanas, espaços esvaziados, onde a cultura humana será dissolvida. Nós somos a metáfora lá do alho, né? A gente é o corpo e o negócio ele só chega, coloca o ovo e acabou, né? Coloca lá a larvinha e acabou. Essa é a história que o Land está olhando principalmente, né? Pro Fish, Land é o protagonista, é o inimigo, né? Tipo, é o grande vilão que a esquerda precisa. E aí o texto entra, né? Ele fez aquela primeira passagem sobre Deleuze e Lyotard, depois ele vai, enfim, caracterizar o que vale pro Land, né? Do que ele está olhando como aceleracionismo. E aí, por fim, ele vai criticar o Land, ele vai pensar, pô, mas cadê esse futuro, né? Cadê esse momento e esse potencial que você estava olhando em 90? Porque, novamente, o Land escreveu isso em 90, né? Ali numa década onde o potencial da internet, o potencial das redes, o potencial de todo aquele mundo tecnológico, das culturas, né? Das subculturas, das novas estéticas estava surgindo, e esse futuro não se realizou. Então, para o Fischer, um dos problemas principais do Land reside nessa estagnação que o próprio capitalismo se deparou. O futuro, como tal, sucumbe à retrospecção. Se o cyberfuturismo do Land parece obsoleto, é apenas no mesmo sentido em que o jungle e o techno estão obsoletos. Não porque tiveram novos futurismos ou foram ultrapassados, mas porque o futuro como tal sucumbiu à retrospecção. O futuro próximo realizado, o que aconteceu, não foi o capital tirando sua máscara de látex. Não foi realmente o cenário neuromancer do William Gibson, pelo menos no globo, né? Alguns lugares sim, né? Tipo Singapura, China, talvez esse futuro tenha se realizado mais. Mas não foi isso. Foi inclusive o contrário. Foi nova sinceridade, computadores da Apple em pop kit bonitinho. Foi algo que na verdade é um anti-mercado, né? Como ele vai falar. Em vários aspectos, esse remix do Land sobre Deleuze e Guattari é melhor, né, para o Fischer. Para o Fischer, o Land, em alguns pontos, ele até é mais interessante que o Deleuze e Guattari. Mas o Land, ele vai aí numa questão que é muito distinta de uma concepção do Deleuze e Guattari sobre o capitalismo. E para o Fischer isso é fatal. O Land, ele entende capitalismo só como esquizofrenia, como o que o Deleuze e Guattari chamam de esquizofrenia, né? Portanto, ele perde uma coisa que é um dos principais insights do Deleuze e Guattari, que é dois processos simultâneos que o capital faz, de desterritorialização e reterritorialização compensatória. Para mim, essa também é uma das coisas principais do Land. O Land não opera, o Land de 90. O Land de 90 não está olhando para a reterritorialização. Ele está olhando para só desterritorialização. Ele equivale capitalismo, desterritorialização e o processo que a gente concebe como esquizofrenia, né? Ele não olha para a reterritorialização, que é algo que no texto de Deleuze e Guattari, né, no Antiédipo, é muito mais presente. A face humana do capital não é algo que pode ser eventualmente posto de lado, um componente opcional ou um invólucro casulo que pode ser eventualmente dispensado. Esses processos de decodificação que o capitalismo inicia precisam ser contidos por arcaísmos improvisados, ou o capitalismo deixa de ser capitalismo. Just one moment. Similarmente, mercados podem ou não ser malhas organizantes, descritas por Fernand Braudel e Manuel Delanda. Mas o que é certo é que o capitalismo dominado por quase monopólios como a Microsoft e o Walmart é um antimercado. Bill Gates prometeu negócios na velocidade do pensamento, mas o que é que o capitalismo entrega é o pensamento na velocidade dos negócios. E eu, apesar de ser um grande landiano, essa é uma crítica que não é possível você quebrar, né? Realmente, se a gente segue o que 90 estava prometendo, o mundo não ia estar como está hoje, né?
onde o futuro chegou no sei lá, OnlyFans, Tigrinho, as grandes inovações técnicas, as grandes possibilidades de artificialidade e do potencial virtual, elas foram reduzidas a realmente monopólios e de pessoas esdrúxulas, né? Você pensa assim que são pessoas que não têm nenhum tipo de capacidade de olhar para o mundo de uma maneira profunda, assim, de olhar para o Partido Comunista Chinês consegue olhar para a técnica e consegue olhar para a tecnologia e para esses potenciais de maneira mais sofisticada do que um desses doidinhos bilionários envolvidos com grandes corporações. E é por isso que pro Fischer, depois de toda essa questão, existe um desejo fora do capitalismo, né? Voltando lá para o Lyotard, voltando também para um debate aqui que tem nesse livro, bem interessante, que é sobre uma política, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas não sei o que, Louise Mensk, né? Uma autora e que também se tornou lá uma crítica política da Inglaterra, etc. E que ela fala que os manifestantes da Occupy Wall Street, né, o pessoal ali que estava na doideira do Wall Street, não tinham autenticidade, porque eles iam ao Starbucks e estavam com iPhones. É um pouco o que a direita brasileira também traduziu, né? De socialista de iPhone, como é que se odeia o capitalismo tendo iPhone e tal. O Fischer está olhando para isso, está olhando para... Existe desejo fora do capitalismo realmente? Existe algo autêntico nessa coisa da conexão com o orgânico? E ele também está olhando para o que talvez seja a posição mais radical de toda essa história, que é a do Land, que é a do não existe, é só o capital que tem esse potencial de realmente fugir e ir além das estruturas que a gente concebe como modernas e tal. E enfim, ele talvez dê ali os primeiros lapsos do que seria um aceleracionismo e por que o aceleracionismo é importante para o pensamento dele, que inclusive é um pensamento da esquerda, né? Por essas razões, o aceleracionismo pode funcionar como uma estratégia anticapitalista. Não a única estratégia anticapitalista, mas uma estratégia que precisa ser parte de qualquer programa que se considere marxista. Voltem para as afirmações, né? O marxismo não é nada se não for isso. O futuro não está em acreditar em uma solução dialética da questão. Aqui é só uma anedota filosófica para o pessoal da história da filosofia, que gosta de ver Deleuze-Guattari e o antiédipo como talvez um Marx deshegelianizado, né? Um Marx sem ali a dialética hegeliana. E é uma anedota, né? Não estou pontuando assim com certeza, mas que talvez o antiédipo permite realmente você pensar sobre o capitalismo e sobre essa história final do capitalismo, né? Final, além de Hegel, além do absoluto e além de uma conclusão teleológica, além de uma conclusão que necessariamente vai acontecer por uma erosão dialética, né? Por uma, querendo ou não, revolução, luta de classes, né? Porque a história é essa, e aí revolução socialista, etc. Socialismo, comunismo. Talvez o antiético permita a gente pensar uma história de estratégia anticapitalista e de luta anticapitalista que não necessariamente dependa de uma dialética do tipo. Conforme Lyotard também levantou, a esquerda retroceder a uma crítica moral do capitalismo é uma desesperança traição do futurismo anti-identitário que o marxismo deveria defender. Anti-identitário no sentido, né, de ir além das identidades, e não da forma esdrúxula que usam o identitarismo hoje em dia. O que precisamos, conforme o Frederick Jameson fala, né, o autor daquele texto, Walmart como Utopia, argumenta no momento, um novo movimento para além do bem e do mal. Ou seja, um novo movimento além de esquerda e direita também, né, que se encontra e voltar para uma coisa que se encontra ali no manifesto, que se encontra ali na própria obra do Marx, que é ver o capitalismo como o mais produtivo momento da história e o mais destrutivo simultaneamente. E demanda o imperativo de pensar bem e mal simultaneamente
e como dimensões inseparáveis e inextricáveis do mesmo presente do tempo. A questão do capitalismo hoje não é uma questão de escassez, não é uma questão de que falta produção, mas falta uma capacidade de distribuição, de gestão, de tratar esse dispêndio, né? De como verter, como orientar algo que já está incessantemente linkado a uma produção inesgotável. E aí, para concluir, o Fischer, ele, nesse projeto aqui, obviamente, ele vai se aprofundar muito mais no que talvez seria esse comunismo ácido, né? No que talvez seria essa maneira de pensar estratégias anticapitalistas ainda linkadas a uma lógica aceleracionista, ainda linkadas a esse prognóstico aceleracionista dessa dinâmica do capital e dessa dificuldade de ficar pensando e idealizando um fora desejante do capital, né? Pensar uma estratégias anticapitalistas sem cair nesses perigos, tanto no perigo gaiano, no perigo, né, de não, a gente só resolve tudo se a gente largar geral e todo mundo ir morar no mato e plantar o que comer, etc. E também sem cair nesse moralismo que às vezes é levantado pela esquerda, do uso do desejo, né? do teu iPhone, do teu conforto, de tipo, comer bem, etc. Aí, isso explica o porquê o Land foi para o neorracionalismo. Porque ele se sentiu atraído pelo neorracionalismo. E aí é um palpite. Eu acho que o Land interpretou bem a crítica do Fischer. Eu acho que ele realmente leu a crítica do Fischer. Se eu não me engano, esse Exterminador Avatar é antes do Dark Enlightenment. Eu acho que ele entendeu bem isso. E ele realmente falou, eu não estava olhando para a reterritorialização. Então agora eu vou ter que olhar. E o neorracionalismo, ele é um projeto que para o Land apresenta um potencial que é de saída desse capitalismo estagnado. Né? Eu acho que ele também concorda com Fischer nesse sentido de que esse futuro não chegou, esse futuro sucumbiu. O cenário que a gente encontrou foi realmente Bill Gates, Soros, ONGs e toda essa maluquice aí desde os anos 2000. Não aconteceu o futuro que ele achou que iria acontecer. Então, é preciso de um agente, de uma força de corrosão que vai conseguir realizar esse futuro. Aqui eu trago um trecho do Peter Wolfendale, que é um cara também muito envolvido com o projeto de aceleracionismo da esquerda, né? E ele diz o seguinte: há um sentido genuíno de que as visões atuais de Land são contínuas com o seu trabalho na era CCRU. E é importante identificar essa continuidade e dissecar. Tem uma crítica do Alex Williams também, que eu vou deixar na descrição. No entanto, apontaria uma simetria importante entre as visões aceleracionistas de esquerda de pessoas como eu e o que está sendo cada vez mais chamado de visões de aceleracionistas de direita, de pessoas como Land. Concordamos em um ponto: modernidade e capitalismo são, em última análise, incompatíveis. Discordamos sobre o qual deve e irá seguir. Então, é isso. Aceleracionismo de esquerda e aceleracionismo de direita estão com o mesmo entendimento de que modernidade e capitalismo não rola, né? Não acontece. É um negócio assim que é incompatível. O capitalismo na história da modernidade ele surgiu como essa coisa ali que o Land chama de, né, uma inteligência artificial, uma força alienígena enviada do futuro, um vírus, como eu também gosto de ver. Então são coisas incompatíveis e as propostas do que eles vão fazer giram em torno disso. A esquerda vai apoiar um projeto de modernidade contra o capitalismo. E aí a gente vê nos neorracionalismos, nos inumanismos, uma tentativa de reconstrução da razão, do iluminismo, do racionalismo, né? Pensar assim, o que existe na modernidade que a gente possa tornar uma força que agencia, que controla, que consegue dar um futuro e um horizonte para essa coisa. A direita não. A direita, o aceleracionismo de direita vai pensar que a força emancipatória aceleradora nada mais é do que o próprio capitalismo.
enquanto a esquerda vai pensar que o próprio capitalismo é esse principal obstáculo, adaptável, flexível, que suprime uma dinâmica emancipatória. Trata-se, em essência, de um desacordo sobre a liberdade. O que é tê-la, o que é aprimorá-la e se há algo que possamos fazer a respeito. Eu achei importante trazer isso, porque, novamente, esse texto do Wolf and Dale, ele resgata uma questão de reterritorialização que é importante, que é de que a transição de feudalismo para o capitalismo, ela também já foi uma história de desterritorialização e reterritorialização. Não foi só o potencial corrosivo da coisa, mas houve um fechamento, um enclausuramento, por exemplo, do modelo nuclear familiar, né? O Caliban e a Bruxa, o livro da Silva Federici, ele investiga exatamente esse momento, de que a Europa medieval, no final ali do século XIV, início do século XV, ela estava vivendo um monte de processos políticos, de organizações sociais, de papéis de gênero, assim, as mulheres, inclusive, ocupavam mais lugares de trabalho e elas estavam mais ligadas à atividade da colheita, do plantio, etc, etc. E aí o capitalismo, quando ele vem se organizar e quando ele surge como essa força que aniquila essas formações, ele vai lá e recodifica isso, ele recodifica esse núcleo familiar, ele recodifica o que é papéis da diferença em sistemas de gênero. O aceleracionismo de esquerda parte da premissa que a força desterritorializante não é o capitalismo em si, mas que a transição do feudalismo para o capitalismo foi a expressão de um impulso emancipatório que a dinâmica reterritorializante do capitalismo suprimiu sistematicamente. A redescrição de Deleuze-Guattari na transição do feudalismo para o capitalismo, em termos de um processo de desterritorialização de estrutura e normas sociais, que dá lugar a um processo de reterritorialização, pelo qual essas normas são seletivamente reimplantadas. Fornece um vocabulário para discutir as capacidades do capitalismo de recriar seletivamente relações feudais, né? Como, por exemplo, formas cada vez mais novas de patriarcado, oligarquia e colonialismo. Se algo que os aceleracionistas aprenderam com Deleuze-Guattari é a importância crucial da dinâmica desterritorialização, reterritorialização, ou a maneira como o capitalismo recodifica essas estruturas sociais, como classe, raça, gênero, etc., mesmo que aparentemente descodifique. O aceleracionismo de direita, e aí isso é pós o texto crítico do Fichte, e aí isso explica também muito o porquê o Land se envolve totalmente com a questão neo-reacionária, convergiu com que o neo-reacionarismo precisamente convergiu com o neo-reacionarismo porque identifica a força desterritorializante com o próprio capitalismo. Ele se vê como alguém que enfrenta a situação e afirma que, se quisermos aceitar a alienação libertadora do capitalismo, né, se a gente está realmente preocupado em não, a gente precisa sair dessa coisa e ir para um pós, também precisamos aceitar um retorno inevitável a certas estruturas sociais, feudais e familiares que ele deslocou. Enquanto o fascismo clássico usa o tecnocapitalismo como um meio para atingir o fim do antimodernismo, né, o futurismo italiano, o fascismo, né, a a Alemanha nazista, etc., todos têm ali um viés tecnocapitalista muito forte, né, para uma maneira de superar o modernismo característico ali do início do século XX, o neo-reacionarismo usa o antimodernismo, e aí a gente pode ver várias linhas do neo-reacionário, né? Seja a teonomia, seja a tecnocomercialista, essa menos, né? Mas a de etno-estados, tem 3 lá, tricotomia neo-reacionária, né? Texto do Land também. A teonomia, a etno-estatal, né? O pessoal dos nacionalismos brancos, etc. Esses dois em especial, eles são isso na vertente do neo-reacionarismo. É um meio que eles estão olhando para atingir o fim do tecnocapitalismo, para atingir esse momento de estagnação. Então, o neo-reacionarismo ele usa o antimodernismo como um meio para atingir esse fim. Por fim, né, para concluir, essas reflexões também
esse pessoal que eu citei antes, o que eu estava falando como aceleracionismo de esquerda, né, é um pessoal mais Alex Williams, Nick Snirsek e Reza Negarestani. É um pessoal que está olhando pro racionalismo, para a modernidade, como algo que ainda é possível você reconstruir, você refazer, você reformular, e no humanismo, etc. E é um pessoal que o Lente também não está tão próximo. O Fischer. Eu não acho que o Fischer está preocupado com uma reconstrução pura, apesar dele ter textos como o Cold Rationalism, né, o racionalismo frio, ele não está preocupado com reconstrução do iluminismo, reconstrução da razão, coisas do tipo. O Fischer, e aí para concluir, ele estava olhando para um outro projeto de aceleracionismo de esquerda, uma outra reconstrução que seria possível para se pensar esse desejo pós-capitalista. Esse projeto inacabado do comunismo ácido e essa faceta fischeriana da coisa, a gente não tem talvez um panorama muito grande, justamente porque ele falece, né, durante o curso que seria onde ele desenvolveria mais dessas ideias. Então, até nisso é interessante notar como o que ele estava construindo era extremamente diferente. Não era nem uma reconstrução da razão ou algo ou aquela equação, né? Modernidade supera capital, evocando os seus prometeísmos, seus modernismos, suas razões, etc., como é dos aceleracionistas de esquerda, como o Negarestani, principalmente, e o projeto inumanista. E ele também não estava só na equação landiana do aceleracionismo de direita, de que é só o capital, é só a desterritorialização que consegue avançar e consegue acelerar. O Fischer, ele inclusive está aqui no curso, ele também tinha textos da Silva Federici na coisa. Ele sabia que essa dinâmica de reterritorialização, de novamente evocar formações sociais pré-capitalistas e o perigo que, pelo menos, o neorracionalismo vai, também era algo a se afastar. Também era algo que ele não estava alinhado. Então, seria algo bem novo. Seria realmente, talvez, uma conclusão de uma história que não vamos ter, a não ser que alguém refaça e conclua o que o Fischer iniciou.